O mundo está fora de controle. A corrupção domina os poderosos, a violência se tornou comum e os valores morais desapareceram. As pessoas vivem buscando prazeres, ignorando avisos e ridicularizando quem tenta alertá-las. Se isso parece atual, você está certo. Mas essa também era a realidade nos dias de Noé. A terra estava tomada pela maldade e Deus decidiu agir com um juízo global. E Jesus fez um alerta assustador. Assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Isso significa que os mesmos padrões daquela época vão se repetir antes do fim. A pergunta é, estamos vivendo isso agora? E se sim, o que vem a seguir? A resposta pode ser mais chocante do que você imagina. A humanidade antes do dilúvio estava em um estado de total degradação. O mundo havia mergulhado em uma espiral de violência, corrupção e rebeldia contra Deus. O pecado não era apenas tolerado, mas exaltado. O certo e o errado haviam sido invertidos. O bem era desprezado e o mal se tornara normal. A Bíblia descreve essa era com palavras que trazem um peso enorme. O Senhor viu que a maldade do homem se havia multiplicado sobre a terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. O nível de corrupção era tão extremo que Deus, o Criador, chegou ao ponto de lamentar ter feito a humanidade. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Essa não era uma maldade ocasional, um desvio temporário. Era uma depravação total e permanente. Desde o momento em que acordavam até a hora de dormir, os seres humanos viviam para si mesmos, buscando apenas seus próprios desejos. A injustiça social era desenfreada. O forte oprimia o fraco. Os poderosos manipulavam as leis para enriquecer e controlar a sociedade. A vida humana não tinha mais valor. Era uma época em que ninguém confiava em ninguém. E a violência não causava mais choque. Assassinatos se tornaram frequentes. A traição era algo comum, o egoísmo governava os corações. E o mais perigoso, ninguém via necessidade de mudança. As pessoas estavam tão absorvidas em seus próprios prazeres que não percebiam que seu tempo estava acabando. Enquanto isso, Deus observava. Ele não agiu imediatamente. Não enviou o dilúvio no momento em que viu a maldade aumentar. Ele deu tempo, ele esperou. Mas a paciência de Deus tem um limite. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, os seres que rastejam pelo chão e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. O mundo não percebeu o perigo. Eles continuaram vivendo como se fossem eternos, ignorando qualquer sinal de que o juízo se aproximava. E esse é o paralelo assustador com os dias de hoje. Se olharmos ao nosso redor, veremos um cenário muito semelhante. A violência já não choca mais. Notícias de corrupção, injustiça e crimes terríveis são vistas como algo normal. O que antes era considerado errado agora é incentivado e promovido. A sociedade perdeu o senso do sagrado. Deus foi retirado dos corações, das casas e até das igrejas. A busca pela verdade deu lugar ao relativismo. O que importa não é o que é certo, mas o que agrada a cada um. Os dias de Noé não são apenas uma história antiga. Eles são um espelho do presente. Mas, em meio a esse caos, havia um homem diferente. Enquanto o mundo inteiro seguia o caminho da maldade, ele escolheu um caminho oposto. Noé decidiu andar com Deus. Isso o tornou alvo de zombaria, desprezo e isolamento. Mas ele permaneceu firme. Ele sabia que a maioria não estava sempre certa. E por causa de sua fidelidade, Deus o escolheu para uma missão que mudaria sua vida e a história da humanidade para sempre. O que aconteceu com Noé não foi um privilégio aleatório. Deus sempre separa aqueles que andam com Ele. E esse princípio continua valendo hoje. Mesmo em um mundo tomado pelo pecado, Deus continua chamando pessoas para andar com Ele, para serem diferentes, para não se conformarem. Noé ouviu esse chamado, e a pergunta que fica é: nós estamos ouvindo? Em meio a um mundo tomado pelo pecado, onde a maldade não tinha mais limites, havia um homem diferente. Noé não seguiu a multidão. Ele não se deixou levar pela corrupção ao seu redor. Enquanto todos viviam sem temor e sem consciência, ele escolheu um caminho oposto. A Bíblia o descreve de uma forma única. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Essa frase revela muito sobre quem ele era. Noé não apenas evitava o mal, ele vivia uma vida justa, reta e próxima de Deus. Em uma geração completamente corrompida, ele brilhou como um farol em meio à escuridão. Mas ser diferente tem um preço.
Enquanto os outros faziam o que queriam, Noé escolheu obedecer. Ele foi ridicularizado, rejeitado e tratado como um louco. Para os homens daquela época, ele era apenas um homem antiquado, preso a valores ultrapassados. Mas Deus via algo diferente. Foi para esse homem que ele entregou uma missão impossível. Construa para você uma arca de madeira de cipreste, faça compartimentos nela e cubra com betume por dentro e por fora. O pedido de Deus não fazia sentido. Para que construir um barco gigantesco em terra firme? Como poderia um dilúvio cobrir toda a terra? Até aquele momento, nunca havia chovido. O solo era irrigado por uma névoa que subia da terra. A ideia de água caindo do céu era absurda. Mas Noé não questionou, ele simplesmente obedeceu. A construção da arca não foi rápida. A Bíblia não especifica exatamente quanto tempo levou, mas tudo indica que durou décadas, décadas de trabalho, décadas de fé, décadas de persistência. E durante todo esse tempo, Noé não ficou em silêncio. Ele foi um pregador da justiça. Ele alertou as pessoas sobre o juízo que estava por vir. Arrependam-se, um grande dilúvio virá. Mas em vez de ouvirem, zombaram dele. Os anos passaram e nada mudou. O sol continuava brilhando, os casamentos aconteciam, os negócios prosperavam, tudo parecia normal. Para muitos, Noé era apenas um fanático anunciando tragédias que nunca viriam. E esse é um padrão que se repete até hoje. Quando alguém alerta sobre os sinais do fim, o mundo ignora. Dizem que os cristãos estão exagerando, que sempre houve problemas e que nada vai mudar, que tudo continuará como sempre foi. Mas foi exatamente assim nos dias de Noé. A humanidade ignorou os avisos até que fosse tarde demais. Além da zombaria, Noé enfrentou outro grande desafio, o tempo de espera. Deus ordenou que ele construísse a arca, mas o dilúvio não veio imediatamente. Foram anos e anos sem nenhum sinal de que o juízo realmente chegaria. Muitos no lugar dele teriam desistido. Teriam pensado, será que ouvi Deus direito? Teriam se acomodado à mentalidade da época. Mas Noé permaneceu firme. Isso nos ensina uma lição poderosa. A fé verdadeira não se baseia no que vemos, mas no que Deus falou. A paciência de Deus não significa ausência de juízo. O mundo de Noé teve tempo para se arrepender, mas preferiu ignorar. A humanidade confunde a demora de Deus com falta de ação. Acredita que, porque nada aconteceu até agora, nada acontecerá. Mas a história de Noé nos mostra o contrário. O dilúvio veio, e veio de repente. E apenas aqueles que estavam preparados sobreviveram. A grande pergunta é, se os dias de Noé voltaram, estamos prontos para o que vem a seguir? Os dias passaram e a construção da arca foi concluída. O grande barco estava pronto, exatamente como Deus havia ordenado. Noé e sua família estavam preparados. Mas o mundo lá fora continuava vivendo como se nada estivesse errado. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se, faziam negócios e seguiam suas rotinas sem nenhuma preocupação. Noé ainda trabalhava, ainda pregava, ainda avisava. Mas para todos ao redor, ele era apenas um velho excêntrico insistindo em uma ideia absurda. Então, algo sobrenatural aconteceu. Os animais começaram a chegar. De todas as partes da terra, casais de animais surgiram como se estivessem obedecendo a uma ordem invisível. Leões caminhavam ao lado de cordeiros, aves voavam em direção à arca em perfeita sincronia. Répteis e pequenos mamíferos se enfileiravam, entrando calmamente na gigantesca embarcação. A cena era impossível de ignorar. Aquilo deveria ter sido um alerta final. Mas em vez de gerar arrependimento, provocou mais zombaria. Olhem para Noé! Agora até os bichos estão entrando nesse barco. O riso ecoava. O desprezo era evidente. Mas então algo inesperado aconteceu. A porta da arca se fechou. E aqui está um detalhe crucial. Não foi Noé quem fechou a porta. O Senhor fechou a porta sobre ele. Isso significa que a partir daquele momento, ninguém mais poderia entrar. A decisão de Deus havia sido tomada. O tempo de arrependimento havia se esgotado. Mas do lado de fora tudo parecia normal. O sol ainda brilhava. O céu estava limpo. Por 7 dias a arca ficou fechada e nada aconteceu. O povo ria ainda mais. Noé, cadê a chuva? Eles batiam na madeira da arca, zombando. Talvez tivessem até organizado festas para celebrar a loucura do velho construtor de barcos. Mas no 7º dia, caiu a primeira gota. No início, parecia uma leve garoa. Nada que alarmasse as pessoas. Mas logo a chuva se intensificou. O céu escureceu, o vento aumentou, os trovões rugiram, e de repente o solo começou a jorrar água. A terra parecia estar explodindo. Fontes subterrâneas se abriram e torrentes incontroláveis começaram a inundar tudo. A água não vinha apenas do céu, ela saía da terra em quantidades aterrorizantes. O riso cessou, o pânico começou.
As pessoas correram para lugares altos, tentaram salvar seus bens. Pais seguravam seus filhos, desesperados. Os mais fortes empurravam os mais fracos para trás. O desespero tomou conta da humanidade. Eles correram até a arca, bateram na porta. Noé, nos deixe entrar. Gritos de desespero ecoaram por toda parte. Mas era tarde demais. A porta estava selada e ninguém mais poderia abri-la. Esse é um dos momentos mais impactantes da história bíblica. Por anos, Noé havia alertado. Ele implorou para que se arrependessem. Ele construiu a arca à vista de todos. Mas quando o juízo chegou, não havia mais oportunidade. Isso nos ensina uma verdade assustadora. Um dia, a porta da graça se fechará novamente. Hoje, Jesus é a nossa arca. Ele ainda convida. Ele ainda espera. Mas assim como no dilúvio, o tempo não durará para sempre. Muitos zombam da fé cristã. Dizem que as profecias sobre o fim são exageradas, que a volta de Cristo nunca acontecerá. Mas Jesus já nos advertiu. Assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. O perigo não está apenas em rejeitar o chamado de Deus. O perigo está em ignorar até que seja tarde demais. Noé e sua família estavam seguros dentro da arca porque acreditaram antes da tempestade chegar. Mas e nós? O tempo está passando. O juízo se aproxima. Quando a porta for fechada novamente, estaremos dentro ou fora da arca. O céu estava escuro. O barulho da tempestade era ensurdecedor. Os trovões ecoavam como gritos de advertência tardia. A água continuava subindo, implacável. O que antes era motivo de zombaria agora se tornara um pesadelo sem fim. As casas foram engolidas, cidades desapareceram, montes que pareciam imponentes agora estavam submersos. Não havia para onde correr. O dilúvio não poupou ninguém. As águas prevaleceram e aumentaram muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. Aquele era o fim de um mundo que escolheu ignorar a voz de Deus. Noé e sua família estavam dentro da arca, ouvindo os sons da destruição. Mas dentro daquele grande barco havia paz. Eles não tinham medo porque sabiam que estavam sob a proteção divina. A chuva caiu sem cessar por 40 dias e 40 noites. Depois disso, as águas ainda cobriram a terra por meses. Tudo o que existia antes do dilúvio havia sido apagado. A civilização construída por gerações desapareceu completamente. A paciência de Deus durou anos. Mas quando o juízo veio, foi rápido e definitivo. Isso nos ensina algo profundo. Deus sempre dá tempo para o arrependimento, mas o tempo não dura para sempre. Noé e sua família permaneceram na arca por mais de um ano. Imagine estar confinado, sem saber exatamente quando poderia sair, confiando completamente na direção de Deus. Dentro da arca eles tinham o suficiente para sobreviver, mas ainda assim precisavam confiar. Eles não sabiam quanto tempo levaria até que a terra estivesse habitável novamente. Não tinham nenhuma referência. Tudo o que conheciam havia sido destruído. Mas Noé não murmurou, não duvidou, ele esperou. Isso nos ensina uma grande lição sobre paciência e fé. Muitas vezes queremos respostas imediatas. Queremos que Deus nos tire das dificuldades rapidamente. Mas a espera faz parte do processo. Deus poderia ter feito as águas desaparecerem instantaneamente, mas ele permitiu que o tempo fizesse seu trabalho. Tudo estava dentro do seu plano. Noé esperou até o momento certo. Ele enviou um corvo que não encontrou terra firme. Depois enviou uma pomba, que voltou sem encontrar repouso. Uma semana depois ele tentou novamente. A pomba voltou com um ramo de oliveira no bico. Era um sinal, a vida estava começando a renascer. Mais uma semana se passou e Noé enviou a pomba mais uma vez. Dessa vez ela não voltou. O tempo do recomeço havia chegado. Quando Noé finalmente pisou em terra firme, sua primeira atitude não foi construir uma casa, plantar uma colheita ou explorar um novo mundo. Ele construiu um altar. Então Noé construiu um altar ao Senhor e, tomando alguns dos animais puros e algumas aves puras, ofereceu-os em holocausto sobre o altar. Noé reconhecia que sua salvação não foi obra do acaso. Ele sabia que estava vivo por causa da graça de Deus. Essa é uma das diferenças entre quem realmente anda com Deus e quem apenas busca livramentos. Noé não estava apenas feliz por ter sobrevivido, ele queria demonstrar gratidão e devoção. E Deus respondeu: "Estabeleço o meu arco nas nuvens como sinal da aliança entre mim e a terra." O arco foi o símbolo de uma nova aliança. Deus prometeu que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Mas essa aliança traz um alerta importante. O dilúvio foi um prenúncio do juízo final. Deus não destruirá o mundo com água novamente, mas ele deixou claro que outro juízo virá.
O dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo o que nela há será queimada. O dilúvio foi uma amostra do que acontecerá no futuro. O mundo foi julgado uma vez e será julgado novamente. A diferença? Dessa vez não haverá arca física. A única forma de escapar é através de Jesus Cristo. Ele é a arca da nova aliança. Quem estiver nele estará seguro. Quem estiver fora enfrentará o juízo. O que isso significa para nós hoje? A humanidade foi poupada e recebeu um novo começo. Mas será que aprendemos a lição? Os dias de Noé voltaram. A violência domina o mundo. A corrupção está em toda parte. O pecado se tornou algo comum e aceito. Deus foi esquecido por muitos, exatamente como antes do dilúvio. Mas assim como houve uma arca naquela época, há um refúgio hoje. E esse refúgio é Jesus. O dilúvio nos ensina que Deus espera, mas não para sempre. Ele deu tempo, enviou avisos, usou Noé como pregador da justiça. Mas quando o tempo se esgotou, a porta foi fechada. E um dia essa porta se fechará novamente. A pergunta é: quando isso acontecer, estaremos dentro ou fora da arca? O dilúvio foi total. O mundo que existia antes dele deixou de ser. O juízo de Deus foi completo e definitivo. Mas para Noé e sua família, a destruição marcou um novo começo. Eles estavam vivos porque escolheram crer antes que fosse tarde demais. Essa história não é apenas um relato do passado, ela é um aviso sobre o futuro. Jesus deixou claro que o mesmo padrão se repetirá antes de sua volta. Assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Ou seja, antes do juízo final, a humanidade viverá como no tempo do dilúvio. E o que isso significa? Significa que as pessoas estarão tão distraídas com seus próprios desejos que não perceberão que o tempo está acabando, exatamente como aconteceu antes do dilúvio. O pecado será exaltado, o temor a Deus será desprezado, a violência crescerá, a corrupção se espalhará, a fé será ridicularizada. E o pior, as pessoas acreditarão que nada de ruim acontecerá. Elas dirão: isso é exagero, Deus não vai julgar o mundo. Ou ainda, tudo sempre foi assim, nada vai mudar. Mas essa é exatamente a armadilha. O juízo de Deus sempre chega quando o mundo menos espera. Pois quando disserem paz e segurança, então virá repentina destruição. O perigo não está apenas em rejeitar o chamado de Deus. O perigo está em deixar para depois. Noé e sua família entraram na arca antes da tempestade começar. Eles estavam preparados antes do dilúvio, mas a maioria das pessoas só acreditou quando já era tarde demais. E esse é o erro de muitos hoje. Elas pensam: um dia eu vou mudar, um dia eu vou buscar a Deus. Ainda não estou pronto, mas o dia perfeito nunca chega. E então, quando finalmente percebem que precisam de Deus, a porta já foi fechada. Foi assim no dilúvio. E será assim no fim dos tempos. A arca de Deus está aberta. Essa arca não é um barco de madeira. Ela tem um nome: Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a única saída, o único refúgio. Quem está nele está seguro. Quem está fora enfrentará o juízo. Mas assim como no tempo de Noé, essa porta não ficará aberta para sempre. A maioria das pessoas antes do dilúvio não era necessariamente má no sentido extremo. Elas não eram assassinas ou criminosas. O problema não foi apenas o que elas fizeram, mas o que elas ignoraram. Elas estavam ocupadas demais com suas próprias vidas para se importar com Deus. Estavam ocupadas demais para ouvir o alerta. Elas simplesmente continuaram vivendo como se o tempo nunca fosse acabar. E então, acabou. A maior tragédia não foi apenas a destruição do mundo antigo. A maior tragédia foi o tempo desperdiçado. E esse é exatamente o perigo que enfrentamos hoje. Não são apenas aqueles que rejeitam Deus que estão em risco. São aqueles que acham que ainda tem tempo. São aqueles que vivem como se nada fosse mudar. Mas o tempo não é infinito. O dilúvio veio de repente. O fim virá da mesma forma. E quando isso acontecer, a pergunta mais importante será: você estará dentro ou fora da arca? Nos dias de Noé, Deus foi paciente. Ele deu tempo, ele esperou, ele enviou avisos, mas chegou o dia em que ele fechou a porta. E ninguém mais pôde entrar. Hoje, essa porta ainda está aberta. Mas por quanto tempo? Se essa mensagem tocou você, não adie sua decisão. Deus ainda espera, mas não para sempre. Porque quando a chuva começar a cair, o tempo acabará, e então já será tarde demais. Assim como Noé avisou sua geração, nós também temos um chamado para avisar o mundo. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe agora.
Porque quando a porta se fechar, não haverá volta. Se você quer conhecer mais histórias bíblicas transformadoras como essa, se inscreva no canal agora mesmo. Aqui você encontrará relatos inspiradores que vão fortalecer sua fé e te mostrar como Deus age na história da humanidade. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo, porque o tempo está passando e cada história tem algo poderoso para nos ensinar.